Idade Média. Os vikings, um povo principalmente da Escandinávia, que invadiu e colonizou grandes áreas da Europa a partir do final do século VIII ao início do século XI, adquiriu uma grande reputação de estupro e pilhagem. Assentamentos vikings na Grã-Bretanha e Irlanda se estabeleciam adquirindo esposas e concubinas da Grã-Bretanha e Irlanda, mas também de muitos outros países. Os mongóis, que estabeleceram o Império Mongol na maior parte da Eurásia, causaram muita destruição em suas invasões. Documentos escritos durante ou após o reinado de Genghis Khan relatam o número enorme de estupros, que deixou até hoje nos povos submetidos certas características asiáticas nos traços. Idade Moderna. Famoso pelos estupros foi a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, na Europa. Na Alemanha morreu no mínimo a metade da população, e a metade da população feminina foi estuprada, muitas foram estupradas por várias vezes. The Bulgarian Martyreses de Konstantin Makovsky, 1877. Atrocidades dos Bazibozuk na Bulgária durante a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. Na conquista das Américas, os soldados e conquistadores continuavam nessa tradição e estupravam as índias sempre quando possível. A Igreja ficou contra, mas como sempre as orientações de teólogos para a conduta certa no dia a dia não eram seguidas pela população. Os soldados eram normalmente católicos, mas muitas vezes sujeitos com passado criminoso e duvidoso, que procuravam aventuras e conquistas fáceis. Mais sistemáticas foram as conquistas muçulmanas, como o avanço dos turcos em direção à Alemanha. Em tudo, os turcos capturavam na Alemanha mais ou menos 300.000 meninas, que foram escravizadas e conduzidas como grãs de gado para a Turquia. Junto com elas, os estupros afetavam 700.000 meninas, contra quais foram cometidos em tudo aproximadamente 300 milhões atos de estupros. Famoso ficou também o estupro em massa de Tiflis, capital da Geórgia, pouco antes de os russos liberarem esse pequeno país cristão dos muçulmanos. Antes de fugirem, os muçulmanos ocupadores estupravam todas as moças e cortaram-lhes o tendão em uma perna, da maneira que ainda 60 anos depois o andar aleijado de certas senhoras lembrava a população da força do Islã e do poder de Alá. Séculos XX e XXI. Durante a Primeira Guerra Mundial os estupros foram reduzidos, porque as nações cristãs tentaram manter certas regras e comportamentos tradicionais. Por isso preferiam abastecer os soldados com prostitutas que o exército contratou livremente. Somente no final da guerra, quando tropas francesas com muitos soldados e mercenários de colônias fora da Europa ocupavam regiões da Alemanha, os estupros aconteciam em maior escala. A Turquia ou Império Otomano, porém, aproveitou a guerra para um genocídio, exterminando os armênios, um povo antigo cristão, que não teve uma independência, mas vivia na grande maioria no Império Otomano. As mulheres e meninas foram separadas dos homens e estupradas em massa. Mais de 90% delas foram mortas depois. Somente algumas poucas das mais jovens e bonitas foram desviadas das matanças para serem levadas e escravizadas por turcos. Yangon, Birmânia. 8 de agosto de 1945. Uma jovem chinesa étnica, encontrada em um dos batalhões de conforto do exército imperial japonês, é entrevistada por um oficial aliado.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o estupro virou novamente uma arma sistemática para humilhar e aterrorizar a população. Os mais avançados nisso foram os japoneses, que no China e em outros países deles estupravam em massas. Famoso nisso é o massacre de Nanquim, com estupros em massa, moças amarradas nuas e abusadas por muitos dias e moças estupradas por objetos até morrerem. Milhares de moças e meninas foram durante a guerra recrutadas para servirem como prostitutas forçadas em prostíbulos para soldados japoneses. Elas foram chamadas oficialmente de mulheres de conforto, mas os soldados chamavam-nos como nomes pejorativos, como vasos higiênicos públicos. Já que elas foram forçadas e não receberam quase nada em troco, todas as relações mantidas com elas são consideradas estupros. A falta completa de consciência culposa e consentimentos do lado dos japoneses mostram exemplos de soldados, que se fotografaram ao lado de moças chinesas nuas amarradas com as pernas abertas, e mandaram as fotografias com orgulho para os pais deles. Os soldados alemães não tiveram tanta liberdade, e até os próprios nazistas tinham que esconder suas perversões, uma vez que a maioria da população era do cristianismo, que não tolera atos sexuais fora do casamento sob qualquer pretexto, e também pelo fato que o próprio Hitler não era dado a sexo e nunca foi relatada uma participação dele, pelo contrário, ele vivia muitas vezes em castidade e teve supostamente tendências homossexuais. Também Himmler reclamou e proibiu que as moças e meninas judias na Ucrânia fossem estupradas antes de morrerem, mas não por sentimentos piedosos, mas por não querer fazer um bem para os rapazes ajudantes ucranianos que fizerem uma orgia sexual dessas matanças. Estupros de judias podiam ser punidas como infração à higiene racial. Mesmo assim, aconteciam muitos estupros de soldados, e mais ainda pelas milícias nazistas na retaguarda do exército. Na contramão, os russos, quando eles conquistaram a Alemanha no fim da guerra, estavam tão cheios de vontade de retaliações que os generais liberaram temporariamente os estupros. Pelos estupros em massa de mulheres alemãs pelo Exército Vermelho foram afetadas 1,8 milhão de mulheres e meninas alemãs entre 13 e 96 anos de idade. Depois da Segunda Guerra, os estupros viraram novamente mais populares, e em muitos conflitos foram usados sistematicamente para aterrorizar a população do outro lado e humilhar os inimigos. Como em todos os tempos, os estupros e escravas sexuais servem também em lugar de pagamentos como indenização e galardão para soldados e mercenários, e muitas vezes estupradores apaixonados se ajuntam a um lado somente pela expectativa de poderem estuprar moças ou meninas sem limites. Em países muçulmanos, os estupros impedem também o desenvolvimento da população do inimigo, já que nenhum muçulmano queria casar com uma moça estuprada e sem ímen. Os estupros foram, por exemplo, cometidos pelo exército de Paquistão contra Bangladesh na Guerra de Independência de Bangladesh, e depois da independência o governo de Bangladesh internou as moças estupradas em campos de concentração para não humilhar a população com a convivência com moças estupradas solteiras e não casadoras. Hoje em dia, o estupro de presas em guerras permitido pelo Alcorão é usado para legitimar o estupro de meninas de outras religiões, que vivem em países muçulmanos. Os estupradores muçulmanos alegam que se encontram em uma guerra santa, já que os Estados Unidos atacam muçulmanos no Afeganistão e outros países, e sob esse pretexto eles podem capturar e estuprar moças cristãs e de outras religiões. Mas também os sérvios,
um povo antigamente cristão, depois virando oficialmente ateu na época do governo comunista, se destacou por estupros sistemáticos contra moças muçulmanas da Bósnia e também de outras religiões na Guerra da Bósnia. A consciência de que os muçulmanos depois não mais aceitariam essas meninas, contribuiu para a popularidade dos estupros entre os soldados sérvios. Eles levaram as moças muitas vezes para campos de estupros, lugares fechados em que estupravam-nas até engravidarem. Esse exemplo virou depois popular e é imitado por muitos países africanos com guerras ou guerras civis como o Congo e Angola, entre outros. Se gostou, dê um joinha e se inscreva em meu canal.